Olá, crianças, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. 2 de setembro de 2020. Disciplina de hoje é matemática, conteúdo medindo volumes. Disciplina também de ciências, conteúdo o ciclo da água, erosão, cobertura vegetal e mananciais. Bom, crianças, a nossa primeira aula é de volume. Vocês podem estar acompanhando o livro de vocês de matemática na página 125 e 126, certo? Volume. Volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por este corpo. Exemplo de algumas figuras espaciais. Temos aqui o cubo, o paralelepípedo ou bloco retangular e o cilindro. Um outro exemplo é quando você pega 10 caixas de sapato. Aí você vai empilhar um em cima do outro, digamos. Ali você está ocupando um lugar no espaço. Por quê? Porque você está empilhando aquelas caixas uma em cima da outra. Ali não deixa de ser um corpo ocupando aquele espaço. Assim são as figuras geométricas espaciais. Agora a gente vai conhecer o centímetro cúbico, certo? Que o centímetro cúbico é 1 centímetro elevado a 3. O centímetro cúbico é uma unidade de volume. O cubo ao lado tem lados de 1 centímetro, tá? Então, dizemos que seu volume é de 1 centímetro cúbico. Como vocês podem observar, temos aqui um cubo. Logo, ele é 1 centímetro cúbico, certo? Se eu tenho 2 cubos, ao colocar 2 cubos, o volume do sólido formado fica 2 centímetros cúbicos. Agora, se eu colocar 3 centímetros cúbico. Se eu colocar 4 empilhados aqui, como vocês podem observar, será 4 centímetros cúbicos. Então, pela quantidade que vocês podem observar aqui, é a quantidade em centímetros cúbicos. Vejamos uma maneira prática para calcular o volume, certo? Volume de um paralelepípedo. Como vocês podem observar aqui, eu tenho o meu comprimento, largura e altura, certo? Volume é igual a medida do comprimento vezes medida da largura vezes medida da altura. Ou vocês podem colocar V é igual a A vezes B vezes C. Nesse caso aqui, essas letrinhas aqui são representação de algum número. Pode ser 8 centímetros de comprimento, 8 de largura ou 9 de altura. Aí vocês vão fazer a multiplicação. A mesma coisa aqui, a gente pode fazer a multiplicação no volume de um cubo. Só que aqui no cubo a gente vai medir lado vezes lado vezes lado. Tudo isso eleva lado ao cubo, certo? Agora a gente vai medir o volume desse paralelepípedo, certo? Primeiro eu vou aqui medir o meu comprimento, que é 6 centímetros, a minha largura, que é 2 centímetros, e meu comprimento, que é 3 centímetros. Bom, como eu descobri isso? Eu contei aqui quantos cubinhos eu tenho aqui no meu comprimento, que é os cubinhos verdes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 cubinhos, que no caso é 6 centímetros de comprimento. Eu tenho aqui 2 cubinhos amarelos, que é a minha largura, que são 2 cubinhos. E eu tenho 3 cubinhos, que é a minha altura, certo? Que é 3 centímetros. Para fazer essa multiplicação é o seguinte, eu vou medir aqui a medida do comprimento, vezes a medida da largura, vezes a medida da altura. Primeiro eu vou colocar V, que é igual a 6 centímetros de comprimento, vezes a medida da largura, que é 2, e vezes a medida da altura. Vou colocar aqui V, que é igual a 6 vezes 2 é 12, e 12 vezes 3 é 36 centímetros cúbicos. Ou seja, esse meu paralelepípedo, ele tem 36 centímetros cúbico. Bom, crianças, essa foi a nossa aula de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de responder a atividade da página 125 e 126. Bom, crianças, vamos agora à nossa segunda aula de ciências. Vocês podem acompanhar no livro de vocês nas páginas 68, 69 e 70. O ciclo da água e o clima. Como o ciclo da água pode influenciar o clima? O clima é caracterizado principalmente pela temperatura e pelos níveis de precipitação do local. Ou seja, ele é determinado em grande parte pelas chuvas. A chuva de uma região pode vir muitas vezes de localidades distantes. É o que costuma acontecer nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil,
como mostra a figura a seguir. Como vocês podem observar, a gente tem aqui o caminho dos rios voadores. O que podem ser esses rios voadores? São imensas massas de vapor da água que, levadas por correntes de ar, viajam pelo céu e respondem por grande parte da chuva que rola em várias partes do mundo. O principal rio voador do Brasil nasce no Oceano Atlântico, que é uma bomba de volume que incorpora a evaporação da floresta amazônica, que bate nas Cordilheiras dos Andes e escapa rumo ao sul do país. O vapor d'água que faz esse trajeto é importantíssimo para as chuvas de quase todo o Brasil. Como vocês podem ver aqui no item 1, as águas do Oceano Atlântico sofrem intensa evaporação, carregando o vento de vapor. Já no item 2, essa umidade é levada pelo vento para o interior do continente. Ao seguir terra dentro, a condensação, que no caso é a transformação do vapor de gotículas em chuva. A condensação desses vapores resulta em chuva, nesse caso, sobre a floresta pela transpiração. As árvores devolvem a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor de água. Já no item 3, essa umidade avança para o oeste, em direção à Cordilheira dos Andes, onde parte dela se precipitará novamente, formando as cabeceiras dos rios Amazônia. Já no item 4, parte da umidade muda de direção e segue ao sul do Brasil e pode precipitar nas regiões do sul, sudeste e centro-oeste. O ciclo da água, cobertura vegetal. Agora a gente vai conhecer a importância da vegetação para o ciclo da água. A vegetação de uma região tem um papel muito importantíssimo no ciclo da água, como proteção do solo e absorção da água da chuva. Como vocês podem observar, o solo coberto por vegetação é um solo mais poroso, ou seja, ele permite a passagem de líquidos e gases. Isso acontece por causa da presença de canais subterrâneos, criado pelas raízes, como vocês podem observar aqui no exemplo. Assim, a água da chuva penetra facilmente as camadas internas do solo. As plantas absorvem essa água pelas raízes. A água restante pode acumular em lençóis subterrâneos, como vocês podem ver no exemplo, que são camadas de solo localizadas acima de rochas impermeáveis, ou seja, que elas não deixam passar a água, e que originam as nascentes de rios. Então, a partir dessa absorção da água pelas raízes que a gente tem os nossos lençóis subterrâneos, certo? Agora a gente vai conhecer o ciclo da água, cobertura vegetal, solo sem vegetação. Quando o solo está sem vegetação, ele fica compacto e sem porosidade. Na ocorrência de chuvas, a área sofre uma erosão, processo em que a água não consegue penetrar no solo e escoa pela superfície, arrastando toda a camada superficial do solo, com seus nutrientes e sedimentos até as áreas mais baixas. Esse escoamento superficial pode encher o fundo de mares, córregos e rios com sedimentos, prejudicando esses ecossistemas, que é o processo denominado assoreamento, que no caso é o depósito de terra, argila e outros em determinado rio, ou lago, ou mar, certo? Mananciais. Chamamos de mananciais as fontes de água ou reservas hídricas utilizadas no abastecimento público. Podem ser superficiais, como os rios, lagos, riachos e represas, ou subterrâneos, como os aquíferos e lençóis subterrâneos. A proteção dos mananciais é muito importante para garantir tanto a qualidade quanto a quantidade de água ideais para toda a população. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, cada pessoa precisa de 110 litros de água por dia para atender às suas necessidades como beber, cozinhar, realizar a higiene pessoal e do ambiente. Se o manancial é poluído, toda a população que depende de suas águas é prejudicada. Para preservar os mananciais, é preciso impedir o desmatamento. Isso vocês podem estar observando na figura, certo? Planejar a captação de água para os municípios, evitar as grandes áreas do solo impermeabilizado, tratar o esgoto, limitar a construção nas margens dos rios, entre outras ações.
Então, como vocês podem ver, o exemplo de ações humanas que causam impactos negativos nos mananciais, que no caso é o desmatamento, né, a construção de casas irregulares nas margens dos rios. Isso acaba ocasionando esgoto não tratado que é lançado dentro do rio, certo? Então, isso faz com que a água fique poluída e prejudicando toda a população. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de responder a atividade. Qualquer dúvida é só perguntar. Muito obrigada. Até a próxima aula. Bons estudos!